Seja bem-vindo ao Arquivo das Guerras, o seu santuário diário de crônicas, onde o aço dos campos de batalha encontra a imortalidade do espírito humano, resgatando das sombras do tempo os feitos que definiram o destino de nações e o valor de homens comuns. No inverno gélido de 1944, a máquina de guerra alemã acreditava ter encontrado a presa perfeita. Às 6 da manhã, em meio à névoa espessa das montanhas italianas, a Wehrmacht fechou o cerco contra um pelotão de brasileiros isolados. Eles já comemoravam a vitória iminente. Mas o que os oficiais de Hitler não sabiam é que a malícia tropical não segue manuais. Em apenas 15 minutos, o caçador tornou-se a caça. Às 6h15, o círculo de aço alemão foi estilhaçado e os brasileiros inverteram o tabuleiro de forma brutal. Prepare-se para descobrir como 15 minutos mudaram o destino daquela montanha. O cenário era a linha gótica, uma cicatriz de concreto, minas e arame farpado que cortava a península italiana, onde os veteranos da Wehrmacht, calejados pelas estepes russas, olhavam com desdém para os novos ocupantes das trincheiras aliadas. Para o alto comando alemão, o Brasil era uma incógnita geográfica e militar, um povo vindo do sol que jamais suportaria o rigor mecânico e o gelo cortante dos Apeninos. Naquela madrugada específica, o termômetro marcava temperaturas negativas, que faziam o óleo das metralhadoras congelar e o fôlego dos soldados transformar-se em pequenas nuvens de cristais de gelo. A visibilidade era quase nula, com a famosa nébia italiana abraçando cada ravina e cada posto avançado, criando um labirinto de sombras, onde o som de uma bota batendo em uma pedra ecoava como um disparo. Os alemães, mestres da doutrina de cerco e aniquilação, haviam planejado uma operação cirúrgica. Eles mapearam cada centímetro do posto avançado, ocupado pelo pequeno contingente da Força Expedicionária Brasileira. Através de binóculos Zeiss de alta precisão e postos de escuta camuflados, os oficiais nazistas acreditavam ter decifrado o ritmo dos brasileiros. Eles sabiam o horário da troca de guarda, o momento em que o café ralo era distribuído e a profundidade exata dos buracos de raposa cavados na terra úmida. O plano era clássico: envolver o flanco esquerdo com uma unidade de granadeiros, enquanto um grupo de choque da SS atacaria pela retaguarda, cortando a única trilha de suprimentos. Às 6 horas da manhã, o silêncio seria quebrado e os brasileiros, supostamente desorientados pelo frio e pela surpresa, teriam apenas duas opções: a rendição humilhante ou a morte anônima na neve. No entanto, o que os mapas alemães não mostravam era o sargento brasileiro que comandava aquela posição. Ele era um homem feito de silêncio e intuição, um veterano da lida bruta que aprendera a ler o vento antes mesmo de aprender a ler manuais de balística. Ele sentia a pressão no ar mudar. Ele notara que as aves da floresta haviam se calado meia hora antes do habitual e que o cheiro de óleo diesel e gordura de sapato, o odor característico das tropas alemãs, estava subindo o vale de uma forma que o vento não conseguia explicar. A malícia brasileira, aquela mistura de improviso, desconfiança e inteligência emocional, começou a operar. Sem disparar um único sinalizador, sem usar o rádio que poderia ser interceptado, ele passou a ordem de homem a homem, através de assobios baixos e toques no ombro. Os brasileiros não iriam simplesmente esperar pelo cerco. Eles iriam usar a própria manobra alemã como a corda para enforcar o agressor. Eles sabiam que os alemães eram previsíveis em sua perfeição. O soldado alemão luta pelo livro, mas o brasileiro luta pela vida. Enquanto os relógios de pulso dos oficiais da Wehrmacht marcavam 5 minutos para o ataque, o posto avançado brasileiro já era uma casca vazia. As metralhadoras haviam sido deslocadas para as cristas laterais. Os soldados haviam abandonado as trincheiras frontais e se posicionado em forma de ferradura invertida, aguardando o momento em que o caçador pisaria na própria armadilha. Às 6 horas em ponto, conforme a precisão cronométrica exigida por Berlim, o ataque alemão começou. Granadas de morteiro rasgaram o céu cinzento, atingindo exatamente os buracos de raposa onde os brasileiros deveriam estar dormindo ou tremendo de frio.
As explosões lançavam terra congelada para todos os lados, criando um espetáculo de fogo e fumaça, que para os alemães era o sinal de que a resistência havia sido esmagada antes mesmo de começar. Com gritos de Vorwärts, os granadeiros saltaram da névoa, correndo com as baionetas caladas em direção ao centro do acampamento. Eles cercaram o perímetro, fechando o anel de aço com a confiança de quem já venceu. Por 5 minutos, a Wehrmacht acreditou ter realizado o cerco perfeito. Eles entraram nas trincheiras, prontos para capturar os sobreviventes, mas encontraram apenas o vazio e o cheiro de café abandonado propositalmente sobre pequenos fogareiros para manter a ilusão de presença. Foi nesse segundo de hesitação, quando o soldado alemão olhou para o lado e percebeu que não havia ninguém para prender, que o mundo deles desmoronou. A transição das 6 horas para as 6 horas e 15 minutos foi o período mais longo e sangrento da vida daqueles invasores. Às 6h05, os alemães estavam dentro do círculo. Às 6h10, eles perceberam que o círculo era, na verdade, o centro de uma zona de morte. O sargento brasileiro, posicionado na crista superior, deu o sinal com um único disparo de traçante. O que se seguiu foi uma sinfonia de fogo cruzado que a inteligência alemã jamais previu. As metralhadoras brasileiras, agora posicionadas atrás das linhas alemãs e nas laterais elevadas, abriram fogo simultaneamente. O cerco havia sido invertido. Os alemães que haviam corrido para o centro do acampamento agora estavam em um campo aberto, cercados por brasileiros que conheciam cada árvore e cada pedra daquela encosta. O pânico, aquele sentimento que os alemães acreditavam ser exclusivo dos aliados, espalhou-se como um incêndio. A disciplina prussiana colapsou diante da imprevisibilidade brasileira. Eles tentaram recuar pela trilha por onde vieram, mas encontraram o grupo de bloqueio brasileiro que já havia se infiltrado na retaguarda nazista 10 minutos antes do início do combate. A malícia tropical não foi apenas um golpe de sorte, foi uma aula de tática de pequenos escalões. Os brasileiros usaram a arrogância do inimigo como isca. Às 6h12 minutos, o comandante alemão percebeu que sua unidade de elite estava sendo moída por um inimigo que ele considerava amador. Ele tentou pedir suporte de artilharia via rádio, mas os brasileiros, usando interferências improvisadas e mantendo um volume de fogo ensurdecedor, tornaram qualquer coordenação impossível. Os granadeiros alemães, presos entre o fogo das encostas e a barreira na trilha, começaram a depor as armas ou a tentar fugas desesperadas pelas ravinas íngremes, onde muitos acabaram caindo para a morte no gelo. A inversão foi tão rápida e tão absoluta que às 6h15 o cenário era de uma rendição em massa. Oficiais alemães, impecáveis em suas fardas, agora levantavam as mãos diante de soldados brasileiros que sorriam com a calma de quem sempre soube que o mapa não é o território. A Wehrmacht, que às 6 da manhã cercara os brasileiros com a promessa de aniquilação, encontrava-se às 6h15 totalmente cercada, desarmada e humilhada pela inteligência de um povo que eles ousaram subestimar. Este feito não foi apenas uma vitória militar local. Foi um golpe psicológico que reverberou por todo o setor da linha gótica. A notícia de que os brasileiros haviam invertido um cerco alemão em apenas 15 minutos espalhou-se como fogo entre as tropas aliadas e, mais importante, entre o exército alemão. Os pracinhas provaram que a guerra moderna não era vencida apenas com tecnologia alemã ou logística americana, mas com a capacidade de ler o adversário e reagir com uma flexibilidade que o rigor nazista não permitia. O sargento brasileiro, ao revistar o oficial alemão capturado, encontrou o plano original da operação, datado e assinado com a certeza da vitória. Ele apenas dobrou o papel, colocou no bolso e ofereceu um cigarro ao prisioneiro, um gesto de humanidade brasileira que confundia ainda mais a mente doutrinada do inimigo. A cobra estava fumando, e o seu fumo era o pesadelo da arrogância nazista. A complexidade daquele combate residia na simplicidade da execução brasileira. Enquanto os alemães confiavam em cadeias de comando rígidas e horários inflexíveis, os brasileiros operavam com uma autonomia de pelotão que permitia que cada soldado fosse um tomador de decisão.
Se a metralhadora da esquerda falhasse, o fuzileiro da direita já sabia como cobrir o flanco, sem esperar por uma ordem que poderia demorar minutos vitais. Essa agilidade mental foi o que permitiu a inversão do cerco. A Wehrmacht acreditava que estava lidando com uma força estática, mas descobriu que a FEB era uma entidade fluida que se moldava ao terreno e ao erro do oponente. Às 6h15, os brasileiros já estavam processando os prisioneiros, recolhendo o armamento superior capturado e reforçando as defesas, sabendo que a retaliação alemã viria. Mas agora eles tinham o moral de quem havia olhado nos olhos da elite de Hitler e a fizera baixar a guarda. A atmosfera após o combate era de uma tensão vibrante. Os brasileiros sabiam que haviam feito história, mas o sargento mantinha todos em alerta. Ele sabia que o general alemão na retaguarda não aceitaria que uma companhia de brasileiros tivesse humilhado seus granadeiros de forma tão fulminante. A inversão do cerco fora um golpe de mestre, mas a manutenção da posição exigiria ainda mais malícia. Eles começaram a usar os próprios rádios alemães capturados para enviar mensagens falsas, informando que a operação fora um sucesso e que os brasileiros haviam sido eliminados, ganhando horas preciosas antes que os reforços alemães percebessem o que realmente acontecera. Era a guerra de nervos sendo vencida pelo improviso brasileiro. Enquanto o sol de inverno tentava inutilmente aquecer o campo de batalha, os brasileiros dividiam as rações alemãs e comentavam sobre a precisão dos tiros, transformando o medo da madrugada na confiança inabalável dos veteranos. A inteligência aliada, ao receber o relatório daquela ação, ficou atônita. Oficiais de ligação americanos e britânicos voaram para o setor para entender como um grupo tão pequeno conseguiu capturar quase o dobro do seu número em soldados alemães. Eles descobriram que a chave não estava no armamento, que era inferior ao alemão em muitos aspectos, mas na percepção psicológica. Os brasileiros entenderam que o soldado alemão é excelente quando está no comando da situação, mas perde a iniciativa quando o plano falha. Ao esvaziarem as trincheiras e cercarem os cercadores, os brasileiros retiraram o tapete sob os pés da lógica prussiana. O tempo, aqueles 15 minutos entre as 6 e as 6h15, tornou-se a medida da superioridade moral brasileira sobre a arrogância nazista. A linha gótica tremia não apenas sob as bombas, mas sob a inteligência de um exército que se recusava a seguir o papel de vítima. O impacto desse evento na moral das tropas brasileiras foi incalculável. De repente, o frio não parecia tão intenso, a ração não parecia tão ruim e a vitória não parecia tão distante. Eles haviam provado que eram capazes de flanquear os mestres do flanqueamento. A mística da FEB na Itália estava sendo forjada no fogo e no gelo, e cada pracinha carregava agora a certeza de que a malícia brasileira era a sua maior blindagem. O general Mascarenhas de Moraes, ao ser informado da ação, apenas assentiu com a cabeça, sabendo que o espírito de seu povo estava finalmente se manifestando no campo de honra. A cobra não apenas fumava, ela jogava xadrez com a Wehrmacht e dava o cheque-mate em 15 minutos. O mundo estava começando a entender que o Brasil na guerra não era um convidado, era um protagonista que escrevia suas próprias regras com o sangue e a astúcia de seus filhos. O oficial alemão capturado durante o interrogatório perguntou repetidamente como eles haviam sido detectados. Ele não conseguia conceber que seu plano invisível fora descoberto. O sargento brasileiro apenas sorriu e mencionou o cheiro do fumo e a vibração da terra. Para o alemão, isso era misticismo. Para o brasileiro, era apenas a experiência de quem viveu a vida inteira observando os sinais da natureza. A tecnologia Zeiss perdera para os olhos de quem caçava onça no sertão ou vigiava o gado na geada do sul. Aquela madrugada na Itália foi o encontro de dois mundos: o mundo da mecânica fria contra o mundo da intuição viva. E a intuição, naquela manhã, foi a rainha absoluta do tabuleiro. Os brasileiros consolidaram a posição e começaram a logística de retirada dos prisioneiros. Era uma cena surreal. Soldados alemães, que horas antes se viam como senhores do mundo, agora marchando em fila indiana sob a guarda de rapazes morenos, que falavam uma língua que soava como música e aço.
A cada passo, a Wehrmacht percebia que a guerra na Itália seria muito mais longa e dolorosa do que Berlim admitia. A resistência brasileira não era um obstáculo temporário. Era uma muralha de inteligência e coragem. Às 6h15 daquela manhã, o mito da invencibilidade alemã foi enterrado na neve dos Apeninos, e a fumaça da cobra subiu vitoriosa, desenhando no céu o destino de um exército que se recusava a ser cercado. Mas a batalha no arquivo das guerras nunca termina com a primeira vitória. O que aconteceu quando a artilharia pesada alemã finalmente percebeu o truque e começou a castigar a montanha com uma fúria cega? Como os brasileiros mantiveram os prisioneiros e a posição sob um bombardeio que duraria as próximas 12 horas? E de que forma essa pequena vitória de 15 minutos influenciou a rendição de uma divisão inteira semanas depois? A guerra é feita de momentos, e aqueles 15 minutos foram apenas o prólogo de um drama de coragem que desafiaria a própria lógica da sobrevivência. A fumaça da cobra ainda pairava sobre a ravina, e o sargento brasileiro sabia que o dia estava apenas começando. A tensão no posto avançado era palpável. Cada pracinha verificava seu equipamento, sabendo que a calmaria após o cerco invertido era o prelúdio da retaliação nazista. Eles haviam humilhado a elite, e a elite não aceita a humilhação em silêncio. A neblina começava a se dissipar, revelando a extensão da destruição e o sucesso da manobra brasileira. Corpos em uniforme cinza-campo jaziam na trilha, e o equipamento capturado estava sendo rapidamente integrado às defesas brasileiras. Metralhadoras MG-42, as famosas lâminas de Hitler, agora estavam apontadas para as linhas alemãs, operadas por mãos brasileiras que haviam aprendido o funcionamento da arma no calor do combate. Era a ironia final. A Wehrmacht seria recebida por seu próprio fogo. O sargento caminhava entre seus homens, conferindo os ferimentos leves e garantindo que todos estivessem alimentados e hidratados. Ele via nos olhos deles o brilho de quem acabara de descobrir que era gigante. A malícia brasileira deixara de ser uma teoria para se tornar a realidade de cada disparo. Eles não eram mais os mesmos rapazes que desembarcaram em Nápoles meses atrás. Eram veteranos de uma das manobras mais brilhantes da frente italiana. A Wehrmacht tentara cercá-los às 6, mas às 6h15, o mundo descobriu que não se cerca quem já nasceu livre e astuto. O destino da linha gótica estava sendo decidido ali, no detalhe de 15 minutos de genialidade tropical. A neblina, que antes servia de cobertura para a aproximação alemã, agora se tornava um sudário para o seu orgulho ferido. O silêncio que se seguiu à rendição das 6h15 era tão denso que o estalar das armas esfriando parecia um trovão. Os pracinhas brasileiros não perderam um segundo em celebrações inúteis. A malícia, que os levara àquela vitória relâmpago, agora ditava que o tempo era o recurso mais escasso e valioso do campo de batalha. Enquanto os granadeiros da Wehrmacht eram desarmados e conduzidos para os abrigos de pedra, os brasileiros começaram a realizar uma operação de limpeza técnica que deixaria os manuais de West Point obsoletos. Eles não apenas recolheram os fuzis Mauser e as pistolas Luger, eles se apoderaram das MG-42, as temidas metralhadoras que cuspiam 1.200 tiros por minuto. Aquela arma, desenhada para ser a lâmina de Hitler, estava agora em mãos brasileiras, sendo rapidamente posicionada para enfrentar os seus antigos donos. O sargento brasileiro, com a calma de quem apenas cumpre uma tarefa de rotina na fazenda, coordenava o remanejamento das defesas. Ele sabia que o general alemão na retaguarda, ao perceber o silêncio de rádio de sua unidade de elite, não enviaria uma patrulha de busca, mas sim um dilúvio de fogo. A Wehrmacht não aceitava o desaparecimento de seus homens. Ela preferia apagar o mapa onde eles foram vistos pela última vez. A retaliação alemã começou exatamente como o sargento previra. Por volta das 7 horas da manhã, o céu sobre a ravina foi rasgado pelo som característico dos obuses de 105 milímetros. A artilharia pesada alemã iniciou uma barragem de saturação, transformando o topo da montanha em um vulcão de terra, gelo e estilhaços.
Mas a malícia brasileira já havia operado o seu segundo ato. Prevendo o bombardeio, os pracinhas haviam evacuado as trincheiras capturadas minutos antes. Eles moveram os prisioneiros e a si mesmos para as encostas inversas e para ravinas naturais que os alemães consideravam desprotegidas. O aço nazista caía sobre o vazio, destruindo as suas próprias fortificações e gastando munição preciosa contra o nada. Enquanto a terra tremia, os brasileiros dividiam o pouco tabaco que restava e observavam o espetáculo com uma paciência glacial. Eles haviam aprendido que, contra a força bruta da Alemanha, a melhor defesa era a invisibilidade. Eles não eram alvos, eram sombras que mudavam de lugar conforme a música da guerra exigia. Essa capacidade de adaptação era o que mais confundia o comando alemão, que operava sob a lógica de que um soldado deve manter sua posição até a morte. O brasileiro preferia manter sua vida para retomar a posição no momento em que o inimigo baixasse a guarda. Quando o fogo de artilharia cessou, os alemães cometeram o seu segundo grande erro tático daquele dia. Acreditando que o bombardeio havia aniquilado qualquer resistência restante, enviaram uma companhia de infantaria de reserva para ocupar o que restava do posto avançado. Eles vinham em formação de varredura, confiantes de que encontrariam apenas cadáveres brasileiros e o resto de sua unidade de granadeiros. No entanto, ao atingirem o perímetro, foram recebidos pelo som rítmico e aterrorizante de suas próprias MG-42. O sargento brasileiro havia posicionado as metralhadoras capturadas em ângulos de fogo que cobriam perfeitamente as trilhas de acesso. Ver o seu próprio armamento de elite ser usado com tamanha precisão contra eles mesmos quebrou o moral dos alemães de forma definitiva. Houve um momento de hesitação absoluta. Os soldados alemães não conseguiam processar como os brasileiros haviam sobrevivido ao bombardeio e, mais do que isso, como haviam aprendido a operar as complexas armas alemãs em tão pouco tempo. O contra-ataque brasileiro foi cirúrgico. Disparos curtos, precisos e uma movimentação constante que fazia com que o inimigo acreditasse estar enfrentando uma força muito maior. A inteligência brasileira, agindo com a agudeza de quem conhece a malícia das ruas, começou a usar os rádios alemães capturados para criar o caos nas comunicações inimigas. Um pracinha, que falava um pouco de alemão, auxiliado por um oficial que conhecia os códigos de operação, começou a emitir mensagens falsas, informando que o posto avançado estava sendo atacado por divisões blindadas americanas que não existiam ali. Essa guerra de nervos paralisou o comando alemão por horas cruciais. Eles hesitaram em enviar mais reforços, temendo cair em uma armadilha maior. E essa hesitação foi o espaço que os brasileiros precisavam para consolidar a captura e organizar a retirada estratégica dos prisioneiros. Àquela altura, a Wehrmacht não estava mais lutando contra um pelotão isolado. Ela estava lutando contra o pavor do desconhecido. A mística da cobra que fuma estava agora cimentada em fatos. Os brasileiros não apenas resistiam, eles capturavam, invertiam e humilhavam a elite tecnológica do Reich com uma facilidade que beirava o insulto. O impacto moral dessa vitória de 15 minutos, que se transformou em uma defesa de 12 horas, foi sentido em toda a linha gótica. O general Mark Clark, ao receber os detalhes da ação, mencionou em seus registros que a agilidade mental das tropas brasileiras era um diferencial tático que compensava qualquer falta de equipamento pesado. Enquanto os americanos dependiam de barragens de artilharia massivas para avançar, os brasileiros usavam a inteligência e a economia de meios. A captura e a inversão do cerco tornaram-se um estudo de caso informal entre os oficiais aliados. Eles perceberam que o pracinha possuía uma característica inestimável. Ele não se sentia cercado quando estava cercado. Ele sentia que o inimigo havia acabado de se colocar ao seu alcance. Essa inversão psicológica era a alma da FEB. No campo de batalha, quem controla a percepção controla o destino, e os brasileiros eram os mestres dessa arte sutil. Durante a tarde daquele dia, sob um sol pálido que mal conseguia furar a neblina, os brasileiros começaram a retirar os quase 80 prisioneiros alemães vale abaixo. Era uma cena surreal,
soldados da raça que se pretendia superior, muitos deles veteranos condecorados marchando em fila indiana, sob a guarda de rapazes vindos de Minas, São Paulo, Rio e do Nordeste. Não houve maus tratos. A malícia brasileira era tática, não cruel. Os pracinhas dividiam suas rações e até ofereciam água, um gesto que confundia profundamente a mente dos alemães, que haviam sido doutrinados a acreditar que os brasileiros eram selvagens. Esse contraste entre a letalidade no combate e a humanidade na vitória foi o que realmente destruiu o espírito de luta daqueles alemães. Eles perceberam que não estavam lutando contra monstros, mas contra homens que eram simplesmente melhores na arte de sobreviver e de vencer. Muitos daqueles prisioneiros alemães, ao chegarem à retaguarda brasileira, declararam que preferiam o cativeiro brasileiro à disciplina suicida que Hitler lhes impunha. A história dos 15 minutos que mudaram a montanha tornou-se uma lenda nos acampamentos da FEB. Ela serviu para injetar uma dose maciça de confiança em todos os escalões. Se um pelotão isolado podia inverter um cerco da Wehrmacht, o que uma divisão inteira não poderia fazer? Esse espírito de audácia foi o que levou semanas depois ao cerco e à rendição da 148ª Divisão de Infantaria Alemã em Fornovo de Taro. As táticas de flanqueamento e a malícia demonstradas naquela madrugada foram repetidas em escala maior, resultando na captura de quase 15 mil soldados alemães de uma só vez. O Brasil não estava apenas preenchendo espaço na Itália. O Brasil estava decidindo batalhas. A inversão do cerco às 6h15 da manhã foi o átomo que gerou a explosão de vitórias subsequentes. A Wehrmacht aprendeu a temer o silêncio brasileiro, sabendo que, onde parecia não haver ninguém, poderia haver uma cobra pronta para dar o bote. Olhando para trás, os veteranos daquela ação lembram-se menos do medo e mais da camaradagem. Eles contam como riram ao verem os alemães correndo para as trincheiras vazias e como se sentiram gigantes ao dispararem as MG-42. O sargento, que voltou para o interior do Brasil após a guerra e retomou sua vida simples, raramente falava sobre as medalhas. Para ele, a maior recompensa foi ver seus rapazes voltarem vivos de uma situação que os manuais diziam ser mortal. Ele sabia que a tecnologia alemã era poderosa, mas a alma brasileira era inquebrável. O aço Krupp podia ser forte, mas o coração do pracinha era temperado na dificuldade e na esperança. A lição de 15 minutos na Itália permanece como um testamento de que o respeito não se pede, se conquista através da coragem e da inteligência. A análise militar contemporânea desse combate destaca o uso magistral do fogo e movimento e a ocupação estratégica de cristas secundárias. Os brasileiros entenderam algo que muitos comandantes modernos esquecem. A posição mais segura não é a mais fortificada, mas aquela que o inimigo não sabe que você ocupa. Ao abandonarem o posto principal, os brasileiros transformaram sua vulnerabilidade em uma arma de destruição. O cerco alemão falhou porque foi um ataque contra um fantasma, e o cerco brasileiro venceu porque foi um ataque contra a realidade de um inimigo exposto e confuso. Às 6h15 daquela manhã, a Wehrmacht não perdeu apenas soldados, ela perdeu a certeza de sua superioridade. O tempo parou para o Reich naqueles minutos e começou a correr acelerado para o Brasil. A fumaça da cobra dissipou-se nos campos da Itália, mas o seu eco ainda vibra em cada relato do arquivo das guerras. A história de como 15 minutos inverteram um tabuleiro de guerra é a essência do que significa ser brasileiro. Não recuar diante do gigante, usar a inteligência para superar a força e manter a humanidade mesmo no meio do horror. Os pracinhas que participaram daquela ação são os sentinelas da nossa memória nacional. Eles mostraram ao mundo que a astúcia tropical é uma força da natureza, capaz de estilhaçar os planos mais complexos das ditaduras mais obscuras. O Brasil, na Segunda Guerra Mundial, foi um gigante que acordou para a liberdade e que, através de ações como essa, garantiu que a fumaça da cobra fosse o sinal de um amanhã melhor. Ao encerrarmos esta crônica, fica a imagem do sargento brasileiro observando o pôr do sol sobre as montanhas da Itália no final daquele dia exaustivo. Ele olha para o vale, agora sob controle brasileiro,
e sente a paz de quem cumpriu o seu dever com excelência. Ele sabe que a Wehrmacht tentou cercá-los, mas ele também sabe que o brasileiro nunca está verdadeiramente cercado enquanto houver um plano na cabeça e um fuzil na mão. A vitória não foi apenas estratégica, foi uma vitória da alma. Que a coragem e a malícia daqueles pracinhas continuem a nos inspirar a enfrentar nossos próprios cerros diários com a mesma fibra e dignidade. A cobra fumou, a Wehrmacht caiu e o Brasil, de forma definitiva, triunfou na neve e no aço. A trajetória da FEB na Segunda Guerra Mundial é repleta de momentos assim, onde o improvável torna-se real através do esforço humano. A inversão do cerco às 6h15 é o microcosmo dessa jornada gloriosa. De um país que muitos diziam que nunca entraria na guerra, surgiu um exército que ninguém foi capaz de parar. A missão foi cumprida, a verdade foi narrada e o heroísmo brasileiro agora faz parte da sua memória. O passado está vivo, enquanto houver quem o conte com precisão e respeito. No arquivo das guerras, continuaremos a resgatar essas chamas da história para que o brilho dos nossos heróis nunca se apague. A fumaça da cobra ainda paira sobre os Apeninos, sussurrando as histórias de homens simples que se tornaram gigantes. Que saibamos honrar esse legado todos os dias. O tempo de 15 minutos passou, mas a sua importância será eterna. O Brasil brilhou na escuridão da guerra e o seu reflexo ainda ilumina o nosso orgulho. Até a próxima narrativa, onde a coragem encontrará novamente a sua voz e a história voltará a marchar nas páginas da eternidade. A cobra fumou, o cerco inverteu-se e a vitória é, para sempre, brasileira.